Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Networker. Hoje com um novo tema, o nosso podcast aí de número 15, iniciando também aí a 4ª temporada. Agradecer a você que nos acompanha aí semanalmente, todas as segundas-feiras um novo conteúdo. Caso tenha perdido aí esse conteúdo, a estreia dele, você poderá aí acompanhar às terças-feiras até os sábados. Ele estará aí disponível em toda a rede Chroma TV e também estará disponível depois para você pegá-lo no canal do YouTube da Chroma TV. Muito obrigado por você nos acompanhar aqui, prestigiar o nosso podcast, esse bate-papo sempre com especialistas, consultores, empreendedores, empresários, não importa. Já trouxemos aqui case de sucesso, profissionais de destaque no mercado, sempre olhando para temas de empreendedorismo, negócios, mercado, cases de destaque. Então os nossos temas aqui são esses e você que nos acompanha sabe disso. Você que é novo, que está passando por aqui pela primeira vez, seja bem-vindo à Chroma TV e ao Podcast Networker. Mandar um abraço, já vou apresentar as nossas convidadas, vou fazer um suspense aí. Hoje o nosso tema é licitação. Licitação, você também pode participar. É uma provocação a você que ainda tem alguns paradigmas ou não tem conhecimento suficiente e está fora desse mercado. Então hoje a aula vai ser a respeito disso. Mandar um agradecimento aí ao Connect Business, nosso canal de network colaborativo, que é o apoio oficial aqui do Podcast Networker. Mandar também lá um abraço para o Igor Meirelles, que é o parceiro patrocinador com a plataforma de ensino Erudição. E desde já um abraço ao Alexandre Carrer, que esteve conosco aqui estreando na última segunda-feira, no episódio anterior, falando de gestão de qualidade, né, em software, sistemas e aplicações. Mandar um abraço lá para o Alexandre. Pessoal, não esqueçam, baixe aí o app da Chroma TV para você poder acompanhar de qualquer local, de forma ali online, ao vivo. Você acompanha a programação do carro, do transporte público, da escola, do escritório, de onde você estiver. Você pode entrar ali 9 horas da manhã, toda segunda um conteúdo novo, tá bem? E o de hoje não será diferente. E é isso aí, vamos lá então para o nosso bate-papo aqui com as nossas duas convidadas. Hoje nós temos aí, também estamos quebrando paradigmas, duas convidadas aqui nesse bate-papo, a Silvia e a Adriana, que vão se apresentar já. Eu gostaria que as duas se apresentassem com um pouquinho mais de detalhes, mas antes agradecer a presença de vocês nesse tema aí, que é um tema que eu nos últimos dias tenho também como empreendedor aprendido muito com vocês. Por isso o convite, que é a licitação, né? Que todos os empreendedores, falando especialmente dos menores até, podem sim participar desse mercado. Silvia, Adriana, bem-vindas ao Podcast Networker. Vou começar pela Silvia. Se apresenta com um pouquinho mais de detalhes e depois nós falamos da empresa. Bom, meu nome é Silvia, eu trabalho com licitações há quase 20 anos, então eu tenho uma vasta bagagem de erros e acertos, e isso tudo foi me moldando para me tornar uma consultora em licitação. Por quê? Porque só o dia a dia que nos traz a bagagem para poder assessorar, e não simplesmente largar e falar assim, é isso. É mais ou menos por aí. Legal, bacana. Adriana, por favor. Desculpa. Não, imagina. Eu sou a Adriana, eu trabalho com licitação há mais ou menos o mesmo tempo, quase 20 anos. Eu trabalho tanto na parte da parte comercial, de representação comercial, quanto na parte administrativa. Então eu sempre fiz o papel de lá dentro do órgão público, fazer todo o levantamento, buscar toda a necessidade para ver onde eu poderia me encaixar com o meu material, e depois toda a parte de licitação, verificação de edital, documentação, tudo que envolve a licitação. Então eu tenho um pouquinho de experiência nessa área deliciosa. Legal, bacana. Eu, claro, já conheço vocês, né, há pouco tempo, mas conheço, a gente vem trocando conexões, né, informações a respeito dessas áreas, e eu estou aprendendo a ver muitas oportunidades com as orientações que vocês passam.
E claramente, né, logicamente, eu sei que vocês são grandes especialistas, é uma dupla dinâmica aí na empresa. Eu gostaria até que vocês falassem, fiquem à vontade, tá? Quem fala, quem fala no momento, vocês que determinam isso. Vocês se complementam, né? Pelo que eu notei. Sim. Vocês se complementam, cada uma tem a sua especialidade, apesar do conhecimento genérico sobre o todo, cada uma tem a sua especialidade. E foi assim, eu tenho essa curiosidade, como surgiu a consultoria, a empresa em si, o ato de empreender, como que surgiu? Explica para nós, por favor. Justamente por tantos anos trabalhando para outras empresas e a gente só foi adquirindo mais conhecimentos. E aí veio a ideia. Por que a gente ficar presa a uma, duas empresas, sendo que o mercado é vasto, tem muitas empresas ainda que têm total condição de participar de uma licitação e não faz ideia, porque falta uma orientação, às vezes tem medo, fala, nossa, trabalhar para o governo deve ser muito difícil, deve ser... Então, são desafios diários, que é o que a gente gosta, quem trabalha nessa área comercial ou mesmo administrativa ligada ao comercial, sempre, todo dia é um dia diferente. Então, a gente resolveu embarcar nessa e ir atrás de grandes desafios, que é o que a gente gosta. Legal, bacana. Quer falar algo, Silvia? Na verdade, só complementando o que ela falou, a gente sim se complementa, porque ela tem um conhecimento muito grande dessa parte comercial, em trato com o cliente, em ir entender a real necessidade do cliente, e eu da parte técnica da coisa. Então, assim, aí a gente faz a engrenagem funcionar, aonde uma dá o respaldo para outra. Então, você pode falar até aqui que tá tudo ok, daqui para lá é melhor você não falar por conta de dúvidas, né? Isso a parte técnica falando e ela me passando dicas também com relação à parte comercial. Legal, bacana, né? Esse complemento. Ótimo recebê-las aqui realmente. Obrigada. Adjudicar, né? Eu até treinei para falar aí o nome, né? A questão da pronúncia, mas bacana. O adjudicar, explica para nós então, aproveita o nome da empresa de vocês, do negócio de vocês. De onde saiu o nome? Assim, quando a gente buscou o nome, a gente foi atrás de alguma coisa que tivesse a ver com licitação, né? E tem vários termos, empenho, certame, várias coisas. Só que o adjudicar é a coroação da licitação. Então, acho que é um nome bem forte e com uma coisa muito boa, né? Então, por isso que a gente definiu esse nome. Legal, aí a Silvia pode explicar direitinho, mais tecnicamente. O adjudicar é o último ponto dentro de uma licitação antes da autoridade do pregão, né? O pregoeiro, que nem sempre é o pregoeiro, mas a autoridade do pregão, assinar e falar, tá fechado o pregão. Então, a adjudicação tá tudo ok até aqui, vamos para a parte de homologação. A homologação é só a assinatura da autoridade do pregão, nada mais que isso. Então já é a coroação, A coroação, deu tudo certo. Realmente o fechamento, é hora de comemorar. Sim. Olha, não tinha então nome melhor. No início eu ainda achei, falei, nossa, a pronúncia é meio diferente, né? Meio difícil, tem que treinar, né? Adjudicar, olha, já falo tranquilamente. Viu? Parabéns. É bacana quando a marca, o nome, né? Ela leva uma história, ela tem uma explicação. E sai um pouco daquela coisa, daquela mesmice também do nome da pessoa, do nome próprio. Sim. Bom, vamos lá. Eu quero aqui fazer algumas perguntas para vocês e vocês explicarem, orientarem o público que nos acompanha, tá? Primeiro, já que estamos falando de licitação e estamos falando que todos podem sim participar desse mercado, o que é licitação? Licitação nada mais é do que o órgão público fazer a compra de produtos ou serviços. Só que para isso, pela necessidade da transparência, é necessário se fazer a licitação. É o mesmo processo de compra, é um departamento de compras que vai comprar o produto, porém tem que ser transparente, de forma transparente, para evitar fraudes, enfim, tem que estar todo o processo montado. Evitar roubalheira que não acontece no Brasil. Não acontece, nem um pouquinho. Mas a licitação é uma maneira de evitar esse tipo de situação. Justamente isso, entendeu? Porque fica tudo registrado e a licitação, em caso de dúvida, ela pode parar no Tribunal de Contas. Que é um auditor?
que é o auditor, seja ele municipal, estadual ou federal. Qualquer Tribunal de Contas que tiver uma duvidazinha com relação àquele preço que foi finalizado, o Tribunal de Contas pode pedir vistas e fazer a checagem do valor. Perfeito. É como se fosse uma empresa, você citou bem aí o setor de compras e um setor de auditoria também dentro da empresa que está de olho, né? Auditoria, sim, inspetoria, muitas empresas têm inspetoria, principalmente bancos. Exatamente. Trazendo um pouquinho para o conceito mais conhecido do empresarial, seria mais ou menos isso. Sim, é uma empresa, só que em vez de ser privada, é pública, mas... Interessante. E nós vamos falar disso, claro. É engraçado como que eu me coloco nessa, empreendedores, empresários, nós não vemos uma prefeitura, um órgão público como um potencial cliente. Quais são os principais objetivos, né, da licitação? Né? Quais são esses objetivos principais? Assegurar uma melhor compra com a maior vantagem para o órgão, né? Lembrando que a maior vantagem nem sempre tem a ver com preço, né? Então, assim, é feito todo um trabalho. Porque quando a gente fala de produto, a gente não está falando só do produto em si, está falando de serviços, está falando de pessoal. Então, todos esses tipos de contratação, tudo é ligado, de alguma forma, à licitação. Porque a licitação não é só um pregão, né? São várias modalidades. E então para assegurar que vai ser feito uma compra, né? Imparcial, né? Exatamente, imparcial. Porque assim, além de ter você como empresa participando, os seus concorrentes também estão juntos. Podem então, participar. Qualquer pessoa pode participar. E o governo compra de tudo, né? Tudo que você imagina. É uma caneta, é um alimento, é uma folha de papel, é um produto mais específico, precisa de uma obra. Então, assim, tudo. Tudo via licitação. Via licitação. Tem alguns casos que existem alguns contratos que dependendo do segmento, tem um valor de contratação. Que, por exemplo, digamos que uma compra até R$8.000 não precise de licitação. Aí vai ser feita uma compra direta. Vai para outro tipo de processo. Mas é a licitação também. Ele é aberto um processo licitatório. Tem que entregar a documentação, tem que fazer tudo direitinho, mas é uma compra mais fácil, não precisa de uma disputa maior. Essa é considerada uma modalidade? Se sim, quais são as modalidades? Bom, as modalidades, isso a compra direta é uma das modalidades. Aí nós temos dentro da licitação, que engloba, né? A compra direta é essa que a Adriana comentou? Que ela acabou de exemplificar. Que o órgão tem uma verba, tem um teto nessa verba. Isso. E aí você... geralmente essa verba é baixa, né? Um valor baixo, justamente para não ter problema de corrupção, sim, todas essas coisas. Então, eles acabam deixando isso mais para coisas emergenciais. Emergenciais, tá. Porque, assim, o governo, no começo do ano, é divulgado o orçamento para o município, para o estado e o federal, né? Então, o governo pode gastar aquele X. Aí, ele vai dividir aquele X em todas as secretarias de saneamento, saúde, educação e tudo mais. E dentro daquele orçamento que cada secretaria vai trabalhar. Só que tem algumas verbas que são emergenciais. E aí é onde eles fazem a compra direta. Então, eu preciso comprar, por exemplo, um remédio na área da saúde. Eu preciso comprar um remédio urgente. Então, eu consigo fazer compra direta. Porque é emergencial. A gente viu isso muito na pandemia. Que teve muita dispensa de licitação e eles compraram via compra direta. Avental, descartáveis, né? Os EPIs. Sim. Por conta da emergência, da urgência em ter aquele material dentro do órgão. Certo. Entendeu? Aí, as outras modalidades são concurso, que é uma licitação, porém é para uso de contratação de pessoal. Tem a concorrência. Concorrência é um pregão, só que é um pregão, vamos dizer assim, com volume muito alto em dinheiro, né? É uma coisa muito grande, um vulto muito grande, e aí precisa se abrir a concorrência.
Tem a tomada de preços, que é um valor intermediário. Então, eles fazem tipo uma pesquisa para saber o valor médio daquele material, determinado material. Tem o leilão, que é, por exemplo, você tem um bem alienado, vai para leilão e paga-se a dívida. Esse é a grosso modo, Também é uma modalidade de licitação. Também é uma modalidade de licitação. Nossa, eu não imaginava. Tem o convite. O convite é uma compra direta, que aí tem o valor até R$8.000. Você é a chamada carta convite ou é convite? É a carta convite. É a mesma coisa. Tem alguns lugares que chamam de carta convite, tem outros, se for eletrônico, é convite. Carta convite é quando é presencial. Perfeito. Tem o pregão propriamente dito, né? Que é aquele que vai para lance, que tem a disputa de lances e tudo mais. Que é o que me motivou a convidar vocês para falar. Quer dizer, o negócio é muito maior do que eu imaginava. E agora, com a nova lei da licitação, porque tudo isso é regido por uma lei, tudo isso tem que estar dentro de uma legalidade, a nova lei de licitação colocou também o diálogo competitivo. Nossa. Que é uma modalidade de licitação. Dá para falar um pouquinho disso? Eu vou falar muito brevemente, porque nem... Assim, é novo. É muito novo. Tanto que a lei nem está ainda totalmente em vigor. Tem órgãos que estão aplicando e tem órgãos que ainda estão na lei anterior. Sim. Estão usando a lei anterior. Mas eu vou dizer assim, vamos supor, a gente vai comprar um carro. Aí a gente vai chamar todas as concessionárias para ver qual daquelas que aplica o melhor valor. Tá. Você entendeu? Então, em vez de você comprar um carro automático, eu te dou 3 carros não automáticos. O outro eu te dou 4 carros totalmente crus, sem airbag, sem nada, mas são 4 carros. Então, aí há um diálogo e aí vai... Lógico que é regido por uma normativa, Vocês já sabem se esse diálogo é individual ou se é coletivo, todos ali para falar e ouvir todos? Não, você vai participar de uma licitação. Então, você vai mostrar interesse em participar do diálogo coletivo. Tá. Entendeu? Tá. Porque entendi. quando uma sair... plenária ali, presencial, porque talvez, ou digital. Porque vai sair o edital. O edital é obrigatório, tá publicado. Nenhuma licitação sai sem edital. Então, no edital, ele vem falando qual é a modalidade que ele vai seguir. Independentemente da modalidade, nenhuma licitação, processo de licitação, sai sem um edital. Não. Todas têm que ter um edital. O principal documento da licitação é o edital. Isso é importante. O edital, ele é soberano. Sim. Então, tudo que está no edital, a gente tem que cumprir. Se não cumprir, cabe a desclassificação. Legal. Entendeu? Okay. Olha, eu já vou deixar aqui o convite para vocês. Mais à frente, vocês voltarem com a parte 2, pra gente falar de licitação, porque eu tenho mais perguntas a respeito dessa modalidade nova, que eu não vou fazer aqui porque não vem ao caso, vocês já explicaram que é nova. E isso gera uma série de questões, né, enquanto empreendedor, empresário, e a gente vai falar disso, tá bem? Então já fica aqui o convite, a gente define uma data e vocês vão voltar pra gente continuar falando. Mas pode seguir, por favor, aí com relação às modalidades, se é que tem mais alguma. Então, essas são as principais modalidades. Aí tem tem a dispensa de licitação, que a gente viu muito na pandemia, que é emergencial. Que ela está atrelada a uma lei ali que foi a lei aprovada. A lei da licitação em caso de calamidade. Já tem a lei ali. Na lei consta que em caso de calamidade, aquele material, né, o item pode ser... O órgão tem o... Tem o aval da lei... Para comprar sem comprar sem licitação. E aí, assim, são produtos específicos de acordo com a lei? situação? Não, é com a situação. Sim, que nem na pandemia. Todos os hospitais compravam EPI, avental, máscara e luva. De repente veio o boom da pandemia. Então triplicou o uso de avental, de máscaras, e aí precisou comprar. Então eles foram buscar em todo o mercado nacional, eles foram buscar para compra. Tem logicamente que tem prós e contras, né? A gente tem que olhar pelo lado positivo, precisava realmente, né? Para que pudesse suprir. É bom saber que tem um Tribunal de Contas, como você falou, olhando para esse tipo de processo, porque deve ter virado a farra do boi, né? Imagina aí, tem os bons e os maus, em qualquer segmento, e na política não é diferente. E aí a farra do boi acontece. Exato. Por isso que a licitação é importante, porque é uma maneira de mostrar
Porque vai ficar registrado em ata de pregão, tudo, mas isso, qualquer licitação tem uma ata, é posto uma ata depois. Sim, fica ali um registro, né? Um histórico. É publicado em diário oficial e tudo mais, é tudo muito certinho na licitação. Certo. E aí você, mesmo como pessoa física, você pode procurar. Tem o portal da transparência onde você pode procurar. Certo. Entendeu? E olhando para o empreendedora, o empresário, né? É a pessoa que tem ali um negócio, não importa o tamanho. A gente vai falar disso um pouco mais à frente, desses benefícios. Quais as modalidades que vocês entendem que são, todas, né? Mas quais as modalidades que são mais aderentes para esse empreendedor? É o pregão? Quais são elas? Então, vai depender do produto. Porque se é um produto em si, se é um cliente que vende banana, aí seria o pregão, porque você vai disputar, as empresas vão entrar, mas se for uma obra, por exemplo, aí já é uma outra modalidade, né? Aí entra na concorrência. Concorrência, tá. Você entendeu? Tá. Então depende do que vai ser ofertado. Produto ou serviço. Exatamente. Porque na licitação ela vai tanto de serviço quanto a produto. Tá. Mas, por exemplo, a modalidade de concurso, que é voltada para concurso, teoricamente não entra. A não ser que ele esteja procurando, né? Participar de um concurso, é outra coisa. Mas aí Mas aí é a pessoa física. Isso, exatamente. Porque assim, na licitação, tanto pessoa física quanto jurídica podem entrar. Porém, para concurso, ele é mais focado para pessoa física. Perfeito, pessoa física, eu imaginei. E as demais modalidades, aí geralmente eles pedem, não é que pedem, mas geralmente é PJ, por precisar de toda uma documentação, são várias certidões. Então, fala um pouquinho do processo, aproveita, fale um pouquinho do processo para iniciar, né, a licitação, participar da licitação, passa um pouquinho dessas informações para quem nos acompanha. O processo é assim, primeiro o órgão tem a necessidade da compra, aí ele vai buscar no mercado as empresas que vão poder fornecer aquele produto. Então, ele vai pedir uma estimativa de preço, porque até então ele não sabe quanto que ele vai gastar. Então, ele vai pedir uma estimativa de preço para várias empresas. Aí, ele recebendo essas estimativas, ele vai fazer uma média no preço e vai abrir o edital. Né? Geralmente, o edital entra um pouco da parte... Antes de ser feito o edital, entra um pouco da parte comercial. Porque aí você vai lá, você trabalha o cliente, você oferece o seu trabalho, você mostra quais as diferenças. Por exemplo, eu vou limpar essa mesa, eu posso limpar essa mesa só com pano ou só com pano com detergente. Então, ela vai ficar mais eficaz só com o pano e o detergente. Então, eu não posso colocar um valor que não vai cobrir tudo que eu precisar no processo. E aí vai ser montado o edital. Aí as empresas entram, né? As empresas têm que ter toda uma série de documentos, que também não é nada impossível, todo mundo acha que é impossível, mas a gente consegue cuidar desses documentos tranquilamente. Só um adendo, toda empresa tem, na abertura da empresa, geralmente, todas as empresas têm, né? Sim, a documentação, então... Já está lá, praticamente. Não tem nada ali. Salvo uma certidão ou outra que tem que buscar, mas o resto pra gente é muito simples. Certo. Aí, geralmente, eles colocam de 10 a 15 dias antes, né, que eles publicam o edital, as empresas se candidatam, mandam uma proposta, aí tem os documentos que você já coloca antes do início do processo, né? Sim. E depois começa todo o pregão, digamos assim. Sim, o trâmite do pregão já. O pregão hoje, até um tempo atrás, ele era muito usado como presencial. Só que isso demanda muito gasto de energia, tanto de quem está participando da licitação como fornecedor, como o pregoeiro que tem que estar lá. E não é só o pregoeiro, tem toda uma retaguarda por trás. Tem a equipe técnica, tem os pareceristas, né, faz parte da equipe técnica, para analisar se aquele produto atende. Então, assim, o presencial, hoje, ele está sendo um pouquinho deixado de lado. Então, eles estão dando preferência para o eletrônico, porque o eletrônico não tem essa coisa de você ter que se locomover até o órgão, ficar lá esperando a abertura, aí suspende, aí daqui uma hora volta, aí suspende de novo, e assim vai, porque o processo às vezes demora, entendeu? Sim. E o processo em si,
as empresas não são identificadas pelo nome da empresa. Elas são identificadas por um por um número. Então, o pregoeiro lá, ele não sabe qual é a empresa que ele está tratando, teoricamente. Ele vai ver depois na parte documental, né? Então, por exemplo, se eu combinei alguma coisa com o pregoeiro, isso cai por terra, porque ele não sabe qual que é a empresa. Isso é o sistema ali do pregão, por exemplo, que gera esse código. Os números, exatamente. E o pregoeiro trata a gente pelo código, não trata pelo nome da empresa. Até porque eu acredito, até tem a ver com o network anterior, com o podcast anterior, a gestão da qualidade. É um sistema que foi auditado, foi testado, deveria pelo menos, né? Sim, pra não, mas evitar, tudo certinho. Para ser neutro, né? Tudo certinho. Tanto é que, às vezes, se você colocar um ponto sem querer no chat, você pode ser desclassificado, porque aquilo pode ser considerado como se você estivesse dando... Olha que interessante. Identificação. Uma dica ali, um combinadinho. Já aconteceu da gente... Jeitinho brasileiro. Já aconteceu no passado da gente acontecer exatamente esse erro. Porque na hora que você vai salvar o arquivo, você tem que tirar todas as propriedades do arquivo e tudo mais. E ficou um ponto. Na hora de dar o del, apertou o ponto e foi com o ponto. A gente foi desclassificado em uma licitação por causa disso. Olha só, né? Essa situação que vocês estão trazendo como case de forma bastante transparente, até porque tudo é aprendizado ao longo da experiência. A Adriana falou um pouquinho a respeito do edital. Já deu para notar aí a importância do edital, quando ela citou como é esse processo, né? Para participar aí. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais, então, da questão do edital e como é essa questão também do sistema. É um sistema da prefeitura. Quem quer participar de uma licitação pode ficar tranquilo, mas assim, como se cadastra, onde vai, né? Eu já participei de pregão presencial, em Cajamar, inclusive, fui lá como observador para aprender um pouco. Foi lá, como é que eles falam? Foi negado lá, né? Entreguei lá os envelopes, tudo bonitinho, mas eu não atendi quem precisava. Desclassificado, né? Mas foi bom porque foi aprendizado. Sim. E já participei de pregão eletrônico e não tinha percebido essa questão do nome, por exemplo. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso rapidamente, para depois eu quero entender como que vocês atendem hoje enquanto empresa, enquanto consultoria, esse tipo de negócio. Primeiro fala um pouquinho mais dá essa informação a respeito do sistema, qualquer sistema, onde eu pego o sistema para me cadastrar, por prefeitura, como que funciona isso? Tá, vamos lá. Aí depende muito da prefeitura. Tem prefeitura que usa o site do Banco do Brasil, tem prefeitura que usa o site da Bolsa de Compras do Estado de São Paulo, tem prefeituras que usam o site federal e tem prefeituras que usam site próprio. Então, depende muito. No edital, vem especificado qual é o lugar que você tem que cadastrar a proposta. E onde eu acho o edital? Eu, empreendedor, quero participar, aí eu entro onde? Ou não preciso entrar em nenhum lugar porque eu tenho vocês? Exatamente. Já vamos entrar, então, nesse tema. Acho que é interessante. Exatamente. Se não for com vocês, claro, eu vou ralar. Você vai... É isso. A gente está aqui para encurtar esse espaço para você. Então, a gente vai gerar a demanda para você. Okay. A gente vai oferecer esse serviço de gerar demanda. Então, a gente vai... Você me fala todos os produtos que você tem disponível para comercialização. E dentro daquilo lá, a gente vai procurar os editais e falar, olha, nós temos esses 10 editais a acontecer. Qual deles te interessa? Eu quero participar dos 10. Ok. Perfeito. Eu não tenho bala na agulha para participar dos 10, mas eu participo de 3. Escolha os 3 e a gente vai lá e cadastra para você. Vai preparar toda a documentação. Entendeu? Porque não dá para falar qual é o site, porque assim, depende da prefeitura. Se seu foco for só a prefeitura, tem prefeitura que trabalha com site próprio. Vai ser o site dela. Vai ser só o site dela, exatamente. Então, assim, é difícil você identificar todos os sites. Perfeito, né? Muito bom. Mas mas no edital tá lá o site que você vai participar da licitação. Entendeu? Ok. E vocês, logicamente, né, como uma consultoria especializada nessa área, vocês têm as ferramentas de vocês, já têm acesso aos procedimentos, como é que faz, e onde está, esse portal, etc. e tal. Vocês têm o cliente, pelo que eu entendi, identificar ali qual é o produto ou serviço, a oferta dele, mas não fica só nisso, tem algo mais consultivo aí, no caso. Porque assim, eu vi que tem uma preocupação muito grande com o edital, né? O empreendedor, ele pode participar de uma licitação, ok, mas ele tem que ter a preocupação de cumprir o que estava ali no edital, senão ele de repente pode levar ser penalizado de alguma forma. Fala um pouco disso e como esse serviço especializado ajuda nisso.
Quando sai o edital, tem alguns lugares que acabam tentando direcionar um pouco para certos tipos de produtos de empresa, alguma coisa assim, porque aquilo já foi trabalhado comercialmente lá atrás, né? Certo. E aí você tem a opção, por exemplo, de entrar com uma impugnação, você tem a opção de fazer um pedido de esclarecimento. Isso é tudo feito no site, tudo feito nos portais antes. São recursos. E a gente tem prazos, são recursos. São recursos prévios, vamos dizer. Tá. A impugnação e o esclarecimento são recursos prévios, antes da abertura da licitação. Aí, por exemplo, houve um ganhador, né? Vamos dizer assim, o edital pedia uma caneta com corpo plástico. E a empresa que ganhou, que depois, quando está tudo certinho, a gente fica sabendo o nome da empresa, tudo, eu tenho certeza que aquela empresa, a caneta dele, o corpo é metálico. Tá. O que eu faço? Eu posso entrar com recurso. Sim. Eu tenho prazo de entrar com recurso contra aquilo. Aí a empresa pode fazer uma contrarrazão ou esperar a resposta do próprio órgão Decisor dizer ali. se foi acatado ou não o seu pedido de recurso. E aí, dependendo do processo, o negócio às vezes é tão grande que entra com mandato de segurança. E aí vocês Chega também a ser mandato de segurança. Se for o caso, vocês também... Aí a gente vai precisar da ajuda de um advogado para Sim. fazer isso, né? Aí você tem que pedir vistas do processo. Porque nesse É caso, um mandado de segurança. fato, né? Está claro que teve um erro ali para Exatamente. chegar em uma situação dessa. Sim, Exatamente. mas mandado de segurança, aí é a parte bem jurídica da coisa mesmo. Então, aí a gente precisa ter todo aquele trâmite que o advogado, ele vai fazer a petição ao juiz Sim, e tudo mais. Perfeito. Então, aí a gente vai dar esse respaldo, orientando, né, falando que, apresentando um advogado e falando, olha, esse vai ser o seu mandato possível ganhador, mas nada... Depende, não depende tem do 100% de garantia. Nesse setor não tem. Não tem, A gente, às vezes, o pregoeiro, ele tá lá para ganhar por 1 centavo. O departamento de compras, ele faz questão de centavos. Então, por isso que uma coisa que a Adriana falou que é importante é o trabalho anterior à abertura do pregão. Sim. É ir lá e mostrar. Eu dou um exemplo muito clássico, que é o do amaciante. Então, você compra um amaciante a R$8, aquele... Ai, fugiu a palavra. O que se dissolve faz 5 litros. O não diluído, né? Tá. O que dilui na água... Tá. Aí você paga ele R$8. O diluído, você vai pagar em 2 litros, só que para diluir, ele rende 5 litros. Você vai pagar R$8 aquela embalagenzinha de 500 ml. Só que ele rende 5 litros. Então, você vai pagar R$8, 5 litros de amaciante. Uhum. Num pregão, entra lá a empresa X e ofertando a R$7 uma embalagem já diluída de 2 litros. Qual que compensa mais? A que rende 5 ou que rende 2? O que rende 5, né? E às Mas vezes, são características técnicas diferentes. Então, sim, só que o pregoeiro, ele tá lá para ver o valor. Por isso que a Sim. parte técnica é muito importante. É um dos pilares da licitação para fazer a licitação dar certo. Ou seja, nesse exemplo real, acredito, né, que você citou, o pregoeiro, ele aprovou o de preço menor. Sim, porque ele consegue... Mas, tecnicamente, assim, pensando em Mas edital, tem em equipe competição, técnica. estava certo? Ou ele tinha que ter cumprido exatamente... O que o edital estava falando, né? É mais ou menos por aí essa Então, discussão? aí tem uma discussão que pode estar constando no edital que ele deve ser para diluição. Então, Tem que se tá for claro para ali. diluição, aí o que já está diluído está fora, porque Certo. né, ele é para diluição. Só que, por outro lado, a equipe técnica também tem um outro bracinho que você pode chamar a atenção da equipe técnica, entre aspas, né? Chamar a atenção assim, colocar em chat para despertar aquela pulguinha atrás da orelha, falando, olha, mas o dele rende 2 litros, o meu rende 5. E é uma questão de R$1 de diferença, o dele é mais barato. Mas o meu rende mais. É demais, exatamente. Então, assim, teoricamente, você está pagando o menor valor comprando o meu. Sim. Aí a equipe técnica vai falar, não, mas é verdade. Então, vamos pedir a amostra para ela para ver se realmente ele rende 5 litros. E aí o pregão é suspenso
é feita a entrega da amostra, eles testam, aí se for o caso, eles desclassificam aquela que está com o menor preço, e aí cai para a segunda empresa, que no caso, vamos dizer assim, seríamos nós. Sim. Aí ganha. Aí ganha a licitação. A não ser que alguém também entenda que teve alguma coisa. Exatamente, mas Porque no edital eles podem ter colocado assim, com ou sem diluição. Aí Isso. entra todas essas Com empresas. você entra. Agora, se você estiver falando com diluição, só pode Não participar tem jeito, com aí diluição. ele vai Ou se até... falar que é 100, aí não pode participar aquelas que são com diluição. Exatamente. Isso. Aí o que acontece? Aí entra lá. O edital pede com diluição. O meu é 100, mas eu entro. O pregoeiro vai pegar e vai entrar e já vai iniciar com a etapa de lances. Aí o que não tem diluição ficou mais barato. Só que aí depois, quando acabar a etapa de lances, mesmo o cara que está fora do edital, isso tudo vai para avaliação técnica. Aí, na avaliação técnica, eles falam, isso não está dentro, isso não está dentro, e aí volta tudo de novo para as outras empresas e irem desclassificando até chegar a empresa que vai atender certinho o que eles precisam. Como que a parte técnica faz essa análise? Através de documentos que a empresa, o fornecedor, tem que entregar. Então, ele tem que entregar catálogo, ele tem que entregar ficha técnica, registro, se for o caso. Ele tem que entregar toda a documentação pertinente ao processo, ao produto, vamos dizer assim. Então, é compra de amaciante, ele tem que entregar o catálogo. E lá no catálogo, se está pedindo, por exemplo, no edital, cheiro de lavanda, não adianta você entregar de camomila que você vai ser desclassificado. Era isso que eu perguntaria. Não tem que entregar nem mais, nem menos. É exatamente aquilo. Exatamente. Nesse momento não é o horário, não é o momento de, eu vou mostrar o meu diferencial, vou ser bonito na foto. Não. É exatamente aquilo. Não faz diferença eu falar que eu tenho uma vírgula a mais. Não, Desde que... Você pode entregar a mais. Então, por exemplo, assim, se está pedindo 4 litros e você quiser entregar de 5 pelo valor de 4, ok, não tem problema. E isso faz diferença na avaliação ou não deveria? Porque está pedindo 4. Não deveria fazer diferença na avaliação. É justamente por isso que é feito um trabalho técnico antes de se montar o edital. Porque, assim, quando você faz o trabalho comercial, você mostra para eles que vai ser muito vantajoso você ter um edital com mais detalhes, vai te trazer um produto mais específico, você vai estar pagando uma coisa mais justa do que se você fizer uma coisa genérica que vai entrar qualquer qualidade de produto naquele certame, entendeu? Perfeito. Por isso que é necessidade, às vezes, do órgão pedir amostra. Porque às vezes é um produto que eles sabem que é de qualidade baixa, né? Então eles precisam testar. E aí vai pro órgão, pra parte técnica. Então eu comprei, sei lá, agulha. Quem vai usar agulha? O enfermeiro, né? O auxiliar e tal. Sim. Então é ele que vai fazer o teste. O departamento de compras não tem conhecimento técnico para avaliar se aquela agulha é boa ou ruim. Sim, entendi. Entendeu? E o preço está dentro ali, está aderente, por exemplo. Exatamente. Mas de repente você vai fazer o furo no paciente, a agulha entorta. E a gente vê algumas situações de queixas, né? Por exemplo, assim, na ponta, o hospital está sendo entrevistado lá e de repente o enfermeiro comenta assim, não, porque os produtos, as máscaras, as luvas estão rasgando. É mais porque ou menos isso aí. Exatamente isso. Porque não foi feito um teste durante o processo, por exemplo. Perfeito, né? Dá pra ver claramente a especialidade de vocês dentro do tema. Muito bacana isso, essa complementaridade no caso, inclusive. Agora, pensando no empreendedor, na empreendedora, vamos trazer um pouquinho para cá, para aquele microempreendedor individual ou a microempresa, os menores realmente, como torná-los aptos, preparados para participar da licitação. Ou para participar de licitações, né? Fale um pouquinho a respeito disso, que é importante. Antes de qualquer coisa, eu vou dar uma dica muito importante, que toda empresa que é pequeno porte, ME e cooperativa, tem benefícios diante ao pregão. Então, assim, hoje em dia, os pregões, eles estão tendo muita exclusividade para participação desses 3 tipos de enquadramento. O MEI também? Microempreendedor individual, não? Não. ME, né? ME, EPP e cooperativa. Perfeito, então, eles têm uma, vamos dizer assim,
Vantagens? Umas vantagens, o critério de desempate Incentivos em relação a até, né? Incentivos, exatamente. Então, assim, o que é muito importante, porque hoje você vê muita empresa de pequeno porte que fala pra assim, aumentar, como que eu vou entrar talvez em aumentar a licitação? Eu não competitividade, tenho. né? Sim. Exatamente, porque senão só entra aquelas empresas grandes, que aí forma-se um monopólio, cartel, né? né? Um Fica- monopólio. Essa informação ela é fundamental. Acredito que aqui hoje no nosso bate-papo ela é muito importante, porque nós estamos provocando públicos justamente com a questão de licitação, você também pode participar. Porque realmente a percepção, pelo menos minha de leigo, né, é a percepção de que o pequeno, o ME, o EPP ou a cooperativa, principalmente o ME, ele deixa de participar porque ele acha que é para os maiores. E vocês estão dando essa super informação, orientação aqui de que não. Pelo contrário, hoje a lei já até traz algum estímulo, vantagem para quem tem esse porte de empresa. Sim. Quais são esses Essas benefícios, vantagens? essas vantagens? Fala um pouquinho. Hoje em dia, por exemplo, tem edital que sai, que é para participação exclusiva desse enquadramento. Então, uma empresa só limitada ou sociedade anônima não pode participar. Ela nem consegue Ela nem cadastrar participa. a proposta. Não pode. Só pode entrar ME, EPP e cooperativa. O que é muito legal, porque assim, uma empresa de pequeno porte, ela vai brigar com outra de pequeno porte. Sim, Ela não vai brigar, por exemplo, entre um grande e o pequeno, o elefante e a formiga. Não, eles vão brigar de iguais. certo. Porque assim, realmente, o fabricante, quando ele é de grande porte, o valor dele, ele consegue reduzir o valor para ganhar uma licitação. O ME não tem esse Poder, né? poder de Muito bom. financeiro dentro da empresa, né? Para ganhar uma licitação. Então, se ele vai brigar de ME para ME, torna-se uma briga mais justa. Então, qualquer um centavo que tirar, a gente sabe que está pesando para todos os concorrentes ME e EPP e cooperativa, né? Perfeito. Então, uma coisa muito boa para evitar esse tipo de monopólio de grandes empresas dentro da licitação. Mas mesmo em processos que não está descrito, não está direcionado a esse porte de empresa, que pode entrar qualquer tipo de empresa, elas também continuam tendo vantagem, porque tem a vantagem dos 5%. Dos 5%, exatamente. Então, por exemplo, assim, você é uma empresa só limitada, eu sou uma empresa ME. Eu cheguei a 7, você tem que dar um valor de 5% a menos do que o meu. Para Nossa, você conseguir ganhar a lista, senão você tá fora. Ou seja, quem tem um porte maior, tem que apresentar a condição de 5% menor. Se ele estiver disputando com uma dessas empresas. E não importa quantas empresas tenha. Não. Se tiver duas ME ali, por exemplo, vai ter que ser menor do que a que é menor ali. Sim, no caso. o que está ganhando no lance, né? Porque tudo vai por lance. E você consegue ver o enquadramento dentro desses sites de licitação hoje, os pregões eletrônicos, você consegue ver o enquadramento da empresa. Você não vê o nome da empresa, você não vê o CNPJ da empresa, você não vê nada. Mas você vê o enquadramento, se ela é ME, PP e cooperativa. Ou se ela basicamente, ela é limitada somente. Ou seja, né, assim, tem vantagens, claro, para o empreendedor, o menor, o ME, o EPP, a cooperativa, ok, mas temos também que destacar aqui o estímulo do órgão, ou da prefeitura, ou da lei, né, vamos falar assim, da lei, a favor, né, um estímulo para esses menores também. Sim. Porque normalmente a gente faz bastante, nós, do lado de fora aqui, a gente faz muitas críticas. Mas poxa, né, a lei incentiva a participação e a competitividade da parte do menor. Isso é muito importante. Muito, porque é uma briga igual. Exatamente. Né? Os Exatamente. dois vão ter a mesma quantidade de munição para poder brigar naquela disputa. As mesmas condições ali. Exatamente. Muito bom. O que não acontece com uma grande empresa, por exemplo, uma multinacional e uma empresa de pequeno porte. Você não vai conseguir disputar ali pau a pau, como a gente costuma dizer, com uma grande empresa. Não Perfeito. tem como. Você não tem essa bala na agulha para falar, eu vou abaixar o meu valor, né? E olha só, a Adriana queria comentar algo mais sobre isso, tranquilo?
Nós falamos antes a respeito do edital, até a questão, assim, para quem não acompanha, não é especialista, a complexidade, os pontos de alerta, a preocupação, né? Olha, tem que cumprir ali na íntegra para não ser penalizado. Tem uma série de preocupações e pontos de atenção que o gestor, no caso, o cliente, né? A empresa que está participando, não importa o tamanho, ela tem que ter. Como é que vocês veem isso hoje no mercado, essas empresas? Eu sei que, logicamente, pelo menos pelas consultorias que eu faço, eu não enxergo dentro das consultorias que eu faço setores de licitação, olhando como a empresa que participa. Eu não vejo. Como é que se dá isso, né? Como é que está esse mercado hoje? Elas preferem terceirizar essa célula ou não? Elas têm, as maiores têm ali, ou mesmo assim precisam de um apoio? E quais são os tipos de serviço, já trazendo para isso, que a AD Judicar oferece, que vocês oferecem, pensando em tudo isso? Fala um pouco, faz uma explanação a respeito disso. A gente vê assim, as maiores empresas acabam tendo uma pessoa lá dentro que cuide só disso. Sim. Porque ela vai passar o dia todo buscando edital, avaliando edital, né? Mas às vezes isso encarece muito para a empresa. Então, é justamente por isso que tem essas empresas de assessoria em licitação, porque a pessoa vai trabalhar só isso. E não é um gasto de um funcionário, apesar de você ter todo um contrato com a empresa, mas ainda vai sair mais barato do que você ter um funcionário dentro da empresa cuidando disso. Porque, né? E outra coisa muito importante, que um funcionário, dependendo do montante de licitação, um funcionário só não é capaz. Conta. Porque todas as licitações, isso por experiência, 98%, a abertura é às 9 horas da manhã. E isso pode se desenrolar o dia inteiro, sem suspender, sem nada. Então, tem que ter pregão, por exemplo. Um pregão. Você tem que ficar o dia inteiro lá na frente do computador esperando o pregoeiro falar com você. Às vezes o pregoeiro sai para almoçar, não avisa. Isso acontece muito. Então, você tem que ter um pessoal que vá ter que vai ficar atento ao chat. Então, um funcionário dentro de uma empresa para gerenciar, para coordenar e fazer todo o trabalho de licitação é pouco. E aí custa muito caro para uma empresa. Eu imagino. Principalmente para as menores. Principalmente para as menores. E o regime de CLT hoje no Brasil, se o funcionário ganha 2, a empresa vai pagar 4 para o governo, vamos dizer assim, né? Por causa dos impostos. Com os impostos e tal, ele vai ter que colocar... Vamos ver essa reforma aí, né? Vamos esperar a reforma tributária como é que vai chegar. A expectativa sempre é boa, né? Tem que ser otimista, mas vamos ver. A gente reza para que dê tudo certo. Mas custa caro para uma ME, um EPP, sim, bancar esse tipo de departamento. E é um departamento muito importante, porque sim, a empresa ela pode participar de qualquer licitação. Exatamente. Eu sempre recomendo nas minhas consultorias, e conhecendo agora um pouco mais esse mundo da licitação, eu sempre recomendo que os menores, microempresas, pequenas empresas, têm que terceirizar, contratar parceiros, fornecedores, etc., para não... Em muitos casos, operações de negócio, para não ter internamente, não precisa. Ela tem que dar foco no core dela ali. Então, tem muita coisa que ela pode ter. Uma área de RH, um exemplo, tá? Ela pode terceirizar, ter um fornecedor especializado, fixo ali para ela. Sim. Eu acredito, por contas que eu já fiz, que isso vale muito mais a pena. E mesmo uma célula de licitação, que seja algo menor ali para um empreendedor microempresa, um EPP, uma cooperativa, terceirizar. Tem um fornecedor especializado fixo, como vocês. A maior, ela vai buscar também a terceirização, o fornecedor. Assim, a estruturação dessas operações, ela tem que ocorrer de forma planejada, claro, e vai reduzir o custo. Muitas vezes não vale a pena você contratar funcionário, como você explicou bem, Silvia, agora, que vai aumentar teu custo, mas não é só isso, é muito mais do que isso, né? É a questão da preocupação ali de ter, vai estar alocado, espaço maior, ou vai estar home, ok? Então, eu sinceramente sempre recomendo, e não será diferente no caso de um setor de licitação, que terceirize, que tenha um parceiro oficial especializado que possa olhar para você para isso. É nesse caminho. Sim. Porque assim, a empresa vai estar focada 100% na licitação, né? Sim. Então assim, tem várias pegadinhas dentro dos editais, então você tem que saber ler muito bem o edital, fazer
entrar com um pedido de esclarecimento, por exemplo. Então, assim, tem coisas que, dependendo do funcionário que está cuidando disso, não tem esse know-how. Sim, E perfeito. não vai ter tempo, porque são muitas coisas. Tem que ficar no chat, tem que ficar procurando, buscando a demanda para participar, né? Buscando os editais. Então, quando você tem uma empresa especializada nisso, você fica mais tranquilo, porque assim, a empresa você só vai munir essa empresa com as informações e a pessoa técnica lá que vai fazer tudo o que precisa. Você não tem essa preocupação. A sua única preocupação depois é assinar a ata e receber os empenhos, as notas de empenhos, Muito que é bom, o que a o que gente todo mundo gosta. quer, né? Uma coisa Todo mundo importante quer. que a gente precisa salientar é que toda empresa de consultoria e assessoria em licitações, a partir do momento que eu estou representando você que vende caneca, eu não posso, por exemplo, na mesma licitação, pegar 2, 3 empresas para assessorar naquela licitação. Importante. Não. Eu não posso, isso é criminal, eu não posso, entendeu? Tá na Você lei. pode ter pode ter Eu um posso- concorrente meu, mas em outra Em licitação. outra licitação, Nunca exatamente. os dois clientes que são competidores entre eles na mesma licitação De que vocês forma cuidam. alguma. Exatamente. Ó, bacana, É totalmente isso aí é um ético. ótimo esclarecimento. Isso, além de trazer um aspecto ético, claro, Sim. é lei, né? Pelo que eu entendi, é É uma lei, regra. É criminal, Sim. é criminal. Legal, sim. interessante. Se, por exemplo, eu entro no mesmo pregão com 2 empresas ofertando aquele mesmo produto, aquilo lá é crime. Se alguém denunciar, Certo. eu vou ser processada, Certo, entendeu? perfeito. O que é muito bom, que dá um respaldo para aquela empresa que está nos contratando. Sim. De falar assim, mas qual a garantia que ela vai entrar na minha licitação e vai Porque fazer vocês vão com o aplicar mesmo a empenho? inteligência de vocês, a especialidade, focando ali um cliente, né, no caso. É o que eu falei no início, o nosso bate-papo, sempre quando é bom, ele passa assim, né? Vocês devem estar pensando, acho que falta 1 hora. Não, falta pouco, já estamos indo aí para a reta final. Eu gostaria que vocês falassem rapidamente sobre um item que eu quero colocar aqui, e depois também tem a dica do especialista, que eu gostaria que vocês, né, a Adriana ou a Silvia, ou as duas, se complementando, dessem essa dica. A questão do time da Adjudicar. Adjudicar. Eu vou aprender, gente. Eu vou treinar. Vocês falam com tanta facilidade. Eu tenho que fazer fono, então, para destravar a língua aqui. Adjudicar. rapidinho, Olha aí, você já- Adjudicar, né? Então, vocês da Adjudicar, tem lá o time, tem vocês também na linha de frente. Vocês já falaram um pouco dos tipos de serviço que vocês oferecem, que é bacana. Consultoria, assessoria, envolve tudo isso. E um time especializado, claro, para ficar de olho Sim. em todo esse processo, o edital, para não cair em armadilhas. Ou seja, tem que ter realmente esse olhar especializado e não adianta contratar lá um funcionário que tem perfil para outras coisas, competências, mas não é especialista em licitação. É isso. Isso. Exatamente. Porque vai deixar passar, porque a licitação é uma coisa muito técnica. E qualquer coisinha que fuja ao edital é passível de punição, seja por desclassificação. Se você apresentar um produto diferente, você ganhou o pregão e apresenta um produto diferente daquilo que foi licitado, você pode ser punido, Perfeito. entendeu? Então é todo um processo que a gente também, que estamos do lado de cá, né, dando assessoria, tem que se passar para a empresa. Então, assim, não adianta eu querer entrar em 10 produtos para sua empresa se você não tem esses 10 produtos para ofertar, Perfeito. Muito bom. né? Que é muito importante e a gente sempre se resguarda da verdade. Sim, sim, perfeito. Porque Isso não é muito bom. não é trazer o cliente, mas trazer o cliente com confiança pra gente. Sim. E prepará-lo, né? Para que Prepará-lo, ele não tenha exatamente. mais dor de cabeça. Exatamente. E senão a gente vai continuar provocando esse tema aqui sempre, porque os empreendedores não vão ter essa confiança. Exato. Só levei na cabeça, não deu certo, não é isso? Exatamente. Bacana. Pessoal, painel, dica do especialista da Adjudicar. Eu ia falar agora, Adjudicar. Eu vou falar porque aí vocês veem como querem dar essa dica, mas nenhum convidado ou convidada sair daqui do Podcast Network sem deixar uma diquinha. Eu sei que vocês já deram uma aula a respeito de licitação, trouxeram conceitos, orientações, definições. Claro, não entramos no detalhe do detalhe técnico, não é o caso. Vamos aos poucos, quem sabe no próximo vocês entram em algum tema aí, a modalidade nova, a categoria Sim, nova sim. lá, tá bem? Qual é a dica do especialista da Adjudicar?
a dica que a gente dá é que, assim, todo mundo pode participar, todo mundo pode ser fornecedor do governo em qualquer esfera, seja federal, estadual, municipal. O que a gente indica, assim, entre em contato com a gente, vamos bater um papo virtual, um café virtual, qualquer coisa que seja, para a gente explicar direitinho, mostrar, porque é uma coisa muito boa, é um cliente certo. Muito bom. E devo dizer, o governo, ele paga. Né? Isso então, é importante. Sim. O governo paga, por incrível que pareça, ele paga. Em licitação ele paga. Ele é um bom pagador? É um bom Em geral pagador. é um bom pagador? Em geral, sim. Legal, muito bom. Olha aí, dica fundamental para você que já quebrou aí os paradigmas, né? Tirou as suas dúvidas e que antes nunca pensou em participar de processo de licitação, e com esse conteúdo você falou assim, olha, faz sentido, realmente eu estou perdendo aí talvez a oportunidade de participar desse mercado. Então tá aí a dica do especialista que vem para colocar a cereja no bolo, para consolidar a defesa, né? Que nós estamos fazendo uma defesa aqui por meio de argumentos, para você que nos acompanha participar de licitações. Então, licitação, você também pode, quer micro, quer ME, quer EPP, quer cooperativa principalmente, participe. Se tiver alguma dúvida, claro, tá aí no GC o contato da AD Judicar, eu tenho que dar aquela pausa, AD Judicar, é a segunda vez, tá normal, bacana, tá aí o contato da Silvia, da Adriana, grandes especialistas, o pessoal pode procurar vocês, certo? Sim, Claro, sim. por favor. Legal, bacana. Bom, em nome do Podcast Network, toda a produção aí da Croma TV, eu agradeço imensamente o convite, vocês terem vindo, né, dedicado aí a essa agenda e estarem participando aqui hoje desse bate-papo. Muito obrigado, viu? A gente que agradece a oportunidade e estamos aí à disposição de todo mundo que quiser entrar nesse mundo. Legal. Muito bom o convite, já, muito bom. É um mundo promissor. E ó, em breve nos veremos aqui novamente, tá? Quando tiver mais informações a respeito Sim, dessa nova da modalidade, nova lei. avisa aqui, me avisa, a produção, o Marcos e tal, e a gente vai trazer esse tema aqui também, tá legal? Combinado. Tá ok. Legal, muito bom. Pessoal, Obrigada. é isso aí. Então encerramos aqui mais um Podcast Networker. Hoje, salva aí o engano de memória, acho que o podcast número 15 é o terceiro da 4ª temporada. Toda temporada aí tem 4 episódios, né? A gente considera aqui o ciclo mensal. Esse novo conteúdo, super conteúdo, Adjudicar. Olha aí, saiu em Adjudicar, grande parceira especializada em licitações, na pessoa da Silvia aqui, também da Adriana. Qualquer dúvida, faça o contato. Meu agradecimento a você que nos acompanhou aqui nessa transmissão ou está vendo a reprise também, tá bem? É isso aí. Até a próxima semana. Sintam-se abraçados.